Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com muita informação para a gente falar aqui de Vasco, falar de tudo que está acontecendo aí no dia a dia do Vasco e falar também dessa venda da SAF que tá dando o que falar de novo, hein? Então, antes da gente começar, eu peço para vocês que deixem o like e se inscrevam no canal, isso ajuda muito a gente. É só deixar o dedo aqui, ó, no like, tá? Solta o dedo no like e se inscreve no canal, não custa nada, ajuda muito a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Só clica aqui embaixo, ó, inscrever-se, botãozinho vermelho e o like, aquele botãozinho, né? Joinha para cima. Então deixa o like, se inscreve no canal e vamos falar de Vasco. Bom, falar de Vasco e Grêmio, primeiramente, o Vasco aí podendo chegar à oitava colocação caso vença o Grêmio que vem de um empate contra o Corinthians em 2-2. O Grêmio foi garfado nesse jogo, foi um lance ali muito polêmico que está sendo agora repercutido na mídia e o Grêmio realmente não tem razão aí em reclamar desse lance. Porém, o Renato Gaúcho já começou a chorar, né? Começou a falar que o Vasco já jogou, não jogou nesse meio de semana, o Vasco vai descansar e tudo mais, tudo que a gente conhece. E aí a gente só deixa o Renato falar: o Renato, teu time tem qualidade, faz teu jogo, não fica chorando, não, e faz teu jogo, tá? O Vasco podendo chegar à oitava colocação caso vença e com uma combinação de resultados. Lembrando que agora o Vasco tem um jogo a menos que alguns adversários e vai se igualar ao número de jogos de outros, porque aí tem muitos times que não jogaram alguns jogos por conta da questão do Rio Grande do Sul. O próprio Grêmio tem alguns jogos a menos que o Vasco. O jogo é muito importante para o Vasco, principalmente, para não ficar perto da zona do rebaixamento, porque se perder, começa a se aproximar do Z4, até porque o Grêmio é o primeiro colocado do Z4, é o 17º colocado, então o Vasco tem que vencer para não começar a se aproximar. É um jogo direto, é um jogo muito importante e para o Vasco também continuar avisando. Uma pré-Libertadores, para o Vasco continuar avisando ali alguma coisa mais acima na tabela. Então é muito importante essa vitória do Vasco para que o Vasco continue buscando coisas grandes. Não se preocupe com rebaixamento. Lógico, a gente se preocupa devido a tudo que aconteceu nessa temporada de processos, etc., e de tudo que aconteceu nos últimos anos, mas eu não vejo o Vasco essa temporada brigando até a última rodada contra o rebaixamento. Acho que a gente escapa um bom tempo antes e pega uma Sul-Americana, mas para isso tem que continuar ganhando, tá? Lembrando, Adson está fora desse jogo por conta do edema na coxa e o Payet vai viajar hoje. O Vasco vai enfrentar um voo para Chapecó, provavelmente hoje de noite, vai para Chapecó e o Payet vai para o jogo, tá? Do lado deles, o Jeromel está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo. O provável time do Vasco vai ser mantido praticamente a mesma coisa, duas mudanças no time, tá? Então vem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton, Hugo Moura e Cocão. Ali na frente o Coutinho deve entrar, o Coutinho pode entrar como titular, e lá na frente Vegete, David, e no lugar do Adson tem a dúvida. Ou o Emerson Rodrigues vai entrar, é o mais provável, tá? Que o Emerson Rodrigues entre na ponta direita, ou o Payet, tá? Que é um pouco menos provável, eu vou explicar por quê, ou o Alex Teixeira, tá? Mas o mais provável que entre é o Emerson Rodrigues. Pô, mas por que não o Payet? Jogar Coutinho e Payet? Porque o Coutinho não tem condições hoje de jogar os 90 minutos. Por isso, tá? Por isso, o Paiva quer colocar o Coutinho no primeiro tempo, uns 60 minutos ali, uns 15 minutos no segundo tempo, trocar os jogadores e manter a qualidade do meio de campo. Porque se entrar o Coutinho e o Payet juntos, e na hora que um sair, o outro também sair, o Vasco vai cair muito de qualidade, e nesse momento é muito importante o Vasco manter o meio de campo em alto nível. Então, a gente sabe que o Coutinho ainda não tem condições de se manter aos 90 minutos, então o Paiva quer manter o Coutinho até uns 15 minutos do segundo tempo, voltar com o Payet, que também está voltando de lesão, e aí manter o alto nível do meio de campo do Vasco. Aí, a partir das próximas partidas, até o final do mês, aí tem a probabilidade dos dois já estarem 100%, até o começo do próximo mês, no caso, dos dois já estarem quase 100% e atuarem juntos por 90 minutos. Mas, por enquanto, o Payet deve entrar no segundo tempo no lugar do Coutinho, mas logo veremos os dois atuando juntos. E, gente, para quem não viu ontem a live, falamos sobre Michael, tá? Falamos isso no vídeo de ontem, falamos na live de ontem também, mas que para quem não viu, para quem não conseguiu pegar, não conseguiu assistir, eu falei de Michael, tá? Já fui atrás das minhas fontes,
Perguntei também para o meu amigo Júlio Miguel Neto, do canal Rubro News, porque ele também está por dentro das negociações do Flamengo, e o Flamengo procurou o Michael um tempo atrás, então ele também tem muita fonte lá, eu procurei saber por ele também. O Vasco não tem nada com o Michael, tá? O Vasco não tem nada com o Michael, o Vasco não procurou o Michael, mas não abriu nenhuma negociação, o Vasco não negocia com o Michael, tá? Então hoje o Vasco não tem absolutamente nada, nenhuma negociação, nenhum interesse em trazer o Michael. O Flamengo chegou a procurar o jogador, mas o Al Hilal brecou a saída dele, porque o Al Hilal e o JJ, tá? O Jorge Jesus, porque não tem nenhum substituto para ele no momento no elenco. Aí o Neymar tá voltando, mas o Michael seria um reserva do Neymar, que não está 100% ainda, então nesse momento a saída do Michael está brecada. Como pode ocorrer a saída do Michael do Al Hilal? Se o time lá da Arábia fechar a contratação do jogador do Barcelona, hoje o Vitor Roque. E aí, no dia 13 de agosto, ele seria liberado para negociar com qualquer outro clube. Mas o Vasco não tem negociações com ele, o Flamengo tem interesse, assim como o Cruzeiro, e ele dá prioridade para voltar ao Flamengo, se não voltar para o Flamengo, ao Cruzeiro. Perguntei também uma pessoa ligada ao Michael, e a resposta foi, para ele jogar no Vasco, só se o Flamengo não for atrás, o Cruzeiro não aceitar as negociações, nenhum outro clube for atrás, aí ele pode ir para o Vasco. Por quê? Porque ele tem um vínculo muito forte com o Flamengo, ele tem uma gratidão muito forte pelo Flamengo, então só assim, se ele esgotar as possibilidades, aí sim ele pode vir para o Vasco. Então as chances do Michael vir para o Vasco são muito baixas, não tenho essa expectativa, a grande possibilidade de do Michael não vir e não deve vir mesmo, tá? Se acontecer alguma reviravolta, nesse caso a gente traz aqui, mas por enquanto não tem probabilidade nenhuma do Michael jogar no Vasco. O Vasco também buscou ontem o Gonçalo Álvares, buscou informações do jogador que joga no Audax Italiano, do Chile. É um jogador que vem se destacando, apesar do time ir muito mal. O Gonçalo Álvares não tem propostas para ele, tá? O Vasco não fez proposta para ele, mas ele tem 9 jogos na temporada, 3 gols e uma assistência em 18 jogos, né? Em 16 jogos. Então, ele jogou metade das partidas pelo Audax Italiano, lá do Chile, e o time dele está na penúltima colocação. Ele vem se destacando aí pelo número de jogos e gols e assistências, 3 gols e uma assistência em 9 jogos, mas não tem tem um jogo a mais do que a metade dos jogos do Audax Italiano. Eu não iria atrás, mas parece também que é cortina de fumaça, porque o Vasco está com política info zero, tá? Estão passando o mínimo de informações possíveis. Vamos falar da venda da SAF, gente. O Pedrinho e o Kennedy King suspenderam a ação da FGV, tá? Porque seria julgada nesse mês essa arbitragem. Seriam convocados 3 árbitros, um escolhido pelo Vasco, outro pela 777 e outro, os dois escolheriam em consenso. Caso a vitória fosse do Vasco, a SAF seria completamente devolvida ao Vasco. Caso a vitória fosse da 777, a SAF voltaria para as mãos da 777. Nesse caso, a EQEP, que agora controla essa empresa que não existe mais, a 777 em si. A empresa existe, mas tudo que aconteceu, a empresa não existe mais praticamente, tá? Ela foi dissolvida, então voltaria para as mãos da 777 e teria mais um julgamento. Como houve essa suspensão, o Vasco, junto com a EQEP, tenta a venda dentro desse prazo de 90 dias, para que não tenha que ir para os tribunais. Parece que o relacionamento entre o Pedrinho e o dono da EQEP, o Kennedy King, é legal. Os caras estão aí dispostos a vender o Vasco, eles não estão querendo continuar no ramo do futebol com a seguradora, então deve haver aí sim uma venda nos próximos 90 dias, tá? Há um comprador em comum que eles já encontraram, as negociações começaram essa semana e parece que é um fundo árabe. Nessa próxima semana a gente deve ter, dependendo do que acontecer nas negociações, a gente deve ter informações de quem é esse fundo árabe ou de quem é essa empresa que está, sim, estão conversando com o fundo árabe primeiro. Pode vir outra empresa e passar à frente, mas nesse momento o fundo árabe é o principal comprador. Então a gente pode ter nessa próxima semana, dependendo do que acontecer nas conversas, o nome desse fundo árabe, tá? Agora a gente tem que esperar. Teve também aí o Pedrinho, está muito confiante nessa venda e está confiando muito na relação com a EQEP. Segundo o Pedrinho, não tem aí a intenção de lucrar, né? A EQEP
não tem a intenção de lucrar com a venda do Vasco. Eles só querem recuperar a grana que eles investiram. Tá? O Vasco soltou uma nota e o Felipe Carregal, que é VP de Finanças do Vasco, VP jurídico do Vasco, deu uma entrevista. Tá? A gente vai até colocar aqui a entrevista dele para falar o que ele falou nessa entrevista, o que ele disse e falou. Inclusive, falou que a 777 não existe mais, entre outras coisas. Vou até ouvir com vocês aqui o que ele disse sobre a ICAP, sobre tudo isso. E, primeiramente, ele vai falar como que essa suspensão do processo vai afetar a venda do Vasco. Cabível, mas a gente não pode cravar nada, tá? Como eu te disse, essa suspensão que é normal do ponto de vista processual, isso acontece, é um momento, e é importante ressaltar isso, que tudo que aconteceu antes está valendo, tá? O processo é suspenso, mas a decisão que o Poder Judiciário deu está valendo, tá tudo valendo, você só suspende o processo por um determinado período de tempo, e nesse tempo nada acontece de novo no processo, mas tudo que aconteceu no processo está valendo, tá? E aí, nesses 90 dias que foram pedidos pela ICAP, é justamente para a ICAP poder tomar pé da situação e fazer um valuation ali para entender o cenário, entendeu? É isso. Se vai sair um acordo, se não vai, aí é futurologia, não tem como a gente prever. Mas o que eu posso dizer para vocês é que a ICAP chegou aqui no Brasil com uma postura bem diferente da 777, uma postura bem mais transparente, bem mais objetiva. Enfim, existe essa possibilidade, mas vai depender agora dos próximos passos, enfim, de todo esse trabalho que será feito nesses 90 dias. Então aí ele fala que tem a possibilidade dessa venda acontecer dentro desses 90 dias, mas agora vai depender, é o que a gente vem falando dos últimos dias, vai depender do que acontecer durante as negociações. Ele também fala sobre a extinção da 777. Ainda não, tá? Ainda não. Acho que nem a própria ICAP ainda tem uma noção exata de valor, tá? A 777, ela não existe mais, assim, a gente não conversa com a 777, tá? É só a ICAP. E eu acredito que durante esses 90 dias, isso também foi uma das justificativas da ICAP para fazer essa sugestão para nós, justamente para eles entenderem a situação e, se for o caso, chegar no entendimento ali do valor do ativo. Tá? E aí, voltando à ICAP, eles foram muito transparentes e eles falaram, olha, a gente não tem intenção aqui de fazer dinheiro nem lucrar. A nossa intenção é, minimamente, ressarcir os prejuízos que a 777 causou à ICAP. Tá? E tá aí mais uma coisa que a gente trouxe para vocês nos últimos dias, mais uma informação que a gente deu aqui em primeira mão, que a ICAP não queria lucrar, mas só ser ressarcida dos gastos que teve com a 777, porque a seguradora emprestou uma grana para a empresa americana e por isso eles querem a venda do Vasco para ressarcir, não querem lucrar. E é isso que o Pedrinho tem muita confiança, porque eles foram muito transparentes até o momento, eles foram muito honestos até o momento, estão aceitando muitas coisas que o Vasco vem pedindo, e eles pediram esses 90 dias para ver se consegue a venda total da SAF, mas é o que a gente falou já alguns dias atrás, eles não querem lucrar, eles querem a venda, recuperar uma parte do prejuízo que a 77 causou, se possível o prejuízo inteiro, mas não tem intenção de lucrar, eles querem vender o mais rápido possível o Vasco, eles deram aí para o Vasco, tá? A liberdade de rasgar o contrato, então aquele contrato firmado com a 777 não existirá mais, tá? Aquele contrato que a 777 fez com o Vasco não existirá mais, será feito um novo contrato com esse novo comprador, o potencial comprador aí nesse momento é o Fundo Árabe, então será feito um novo contrato com eles e o Pedrinho vai botar algumas condições, por exemplo, qual que é seu projeto esportivo para o clube? A gente quer ser campeão da Libertadores em 5 anos, beleza, então vai ser estipulado, em 3 anos, se o Vasco não estiver nem na Libertadores, pode acontecer alguma coisa, por exemplo, ou uma multa muito grande para o Pedrinho pegar e ter aí uma viabilidade de contratações e o Pedrinho fazer esse processo, ou uma volta majoritária da SAF para o Vasco. Agora também tem que ver qual vai ser a porcentagem vendida,
Tudo isso vai ser analisado, conversado durante as próximas semanas, durante os próximos 90 dias, até que essa ação seja deferida ou indeferida. Tá? Então, tem essas questões todas a serem resolvidas. Até o prazo de 90 dias, o Vasco vai tentar a venda da SAF. Mas tudo isso vai ser conversado ao longo do tempo, ao longo dos dias, e a gente vai trazendo as informações para vocês. Vocês veem que mais uma vez a gente saiu na frente, mais uma vez a gente falou que a ICAP não queria vender o Vasco para lucrar, queria só recuperar um prejuízo, e agora o Felipe Carregal, que é o vice-presidente jurídico do Vasco, confirma a informação que a gente trouxe alguns dias atrás nas últimas lives. Vamos ver só a última fala dele, tá? O que o Felipe Carregal fala, porque ele fala que essa ação trouxe uma segurança jurídica para a SAF. E depois eu vou ler a nota que o Vasco soltou sobre essa situação. Eu entendo que as pessoas, de modo geral, a imprensa também, eu acho que em algum momento, por mais que tenha tido uma desconfiança em relação aos efeitos dessa ação para o mercado, eu acho que hoje a imprensa entendeu, de alguma forma, que, além de necessária, essa ação foi correta do ponto de vista de preservar a própria lei da SAF e de trazer segurança jurídica. Tá? Em relação a isso, eu acho que talvez poucas pessoas ainda entendam de forma diferente, considerando tudo que aconteceu depois e as informações que a gente teve acesso depois, como o aparecimento da ECAP e a concretização daquilo que era, na época da ação, fortes indícios. Então, assim, em relação a isso, a gente está muito tranquilo. E que eu te falei, acho que nenhum clube do Brasil merece e pode passar por isso em algum momento. Acho que essa ação nossa serve até para se discutir, em algum momento, uma melhora, um aperfeiçoamento da lei, da SAF, para que tenha algum tipo de filtro, um filtro mais tenso na chegada de potenciais investidores no Brasil. Então tá aí a fala do Carrascal, tá? O Vasco soltou uma nota sobre essa situação para explicar um pouco aos seus torcedores o porquê da suspensão e tudo mais. Eu vou ler a nota aqui. A fim de esclarecer a suspensão da arbitragem que ocorre na Câmara de Arbitragem da FGV por 90 dias, o Clube de Regatas Vasco da Gama informa que a tal deliberação tem como objetivo dar tranquilidade para a construção de um eventual acordo envolvendo a saída definitiva da 777 do quadro societário da SAF, tá? Então já quer mandar a SAF embora, a 777 embora da SAF. Também informamos que, segundo nos foi passado pela ICAP e demonstrado através dos documentos compartilhados até o momento, os ativos do futebol da 777 foram apartados das demais disputas judiciais que a empresa atravessa no mundo e hoje são controlados exclusivamente pela ICAP. O Vasco da Gama aceitou a sugestão da suspensão formulada pela ICAP com o intuito de sinalizar a intenção da busca por uma solução que atenda aos interesses do clube na defesa do seu patrimônio, evitando perdas, desvalorizações e prejuízos. Ou seja, a ICAP só quer recuperar o dinheiro que foi investido. Caso não haja um entendimento com a ICAP ou aconteça uma mudança no cenário atual de controle dos ativos de futebol da 777, a arbitragem e o processo judicial serão retomados, sem nenhum prejuízo ao Vasco, sem nenhum prejuízo direto ao Vasco e as decisões obtidas perante o Poder Judiciário. Ou seja, tudo que aconteceu até agora está valendo e vai valer daqui para frente se a ICAP quiser fazer graça. O Clube de Regatas Vasco da Gama mantém o controle da SAF e conforme eliminar obtida, e continua na sua missão de resgatar os valores da história e da marca Vasco da Gama, influenciando assim todo o departamento de futebol. Podemos ganhar, perder, empatar, mas não negociamos a forma a qual fazemos isso. Ou seja, tem que ter garra, tem que vender cara uma derrota, por exemplo. Então, nada mudou, tá? O Vasco continua aí tentando se manter, tá? Na parte de cima da tabela, o Vasco tenta aí vender e parece que vão tentar vender o mais rápido possível para que não tenha que ir aos tribunais. Agora, é o que diz a nota, né? O que essa nota diz é que o Vasco não pretende aos tribunais, a equipe parece também que não, querem fazer a venda o mais rápido possível para encerrar logo essa história. Agora, o Pedrinho não vai vender para qualquer um, o Pedrinho vai buscar saber quem é esse investidor, os motivos que ele tem, botar as cláusulas que protejam o Vasco
para aí sim fazer a venda. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu peço para vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, isso ajuda muito a gente. E hoje, 6h30, tem live. Hoje, 6h30, estamos de volta com mais um TM News. Espero vocês daqui.